Boa noite. Estamos aqui realizando a entrevista com o professor Wanderlino Lima, historiador, especialista em educação afro-brasileira, ativista do movimento social negro, professor da Faculdade de São Salvador, professor da Faculdade de Tomás de Aquino, consultor político e professor dos cursos de pós-graduação Atena e Realiza, no intuito de enriquecer os nossos conhecimentos sobre os temas que versam sobre raça e representação da população negra. Gostaríamos então de começar essa entrevista versando sobre qual a compreensão dele em relação a esse tema tão relevante que fará parte do nosso trabalho de atividade interdisciplinar. Bem, Diego, né? Exato. Interessante a sua pergunta, porque quando vai se discutir a questão do negro ou da negra na sociedade, é importante que a gente faça um apanhado histórico para que a gente perceba o quanto o Estado brasileiro foi perverso e tem sido perverso ainda, embora nós tenhamos avançado muito. Hoje, particularmente, é importante que nós observemos que nesses últimos anos, mais precisamente nos últimos 13, 14 anos, houve um avanço das políticas públicas sociais. O homem negro e a mulher negra, ele consegue adentrar a universidade pública especificamente, mas é importante que nós também observemos que isso vem num atraso quase que secular. Por quê? Porque o século XIX foi muito complicado para a população negra no Brasil. Basta lembrar que no século XIX, durante o Império, por exemplo, na monarquia, foram criadas leis para não permitir o avanço, leis para não permitir que o negro adentrasse a universidade, leis para não permitir que o negro frequentasse a escola. E olhe, observe que eu não falei a negra. Eu nem fiz a questão da política de gênero. Por quê? Porque a discussão de gênero no século XIX era quase inexistente. Hoje, infelizmente, a sociedade avança, e no Brasil especificamente, e a gente já discute a questão de gênero, mostrando a participação da mulher no campo político, na literatura, na economia, inclusive desconstruindo um paradigma interessante, porque quando se falava do negro durante muitos anos no Brasil, é como se o negro só representasse, só se fosse representado como mão de obra compulsória, na lavoura. E é importante observar nessa sua pergunta que o negro tem uma participação efetiva na economia brasileira. Durante a colônia, por exemplo, o negro foi o grande precursor da economia do Brasil. Durante 300 anos, tem uma obra, por exemplo, do Walter Fraga Filho, que chama-se Escravidão e Liberdade, que traz essa referência muito interessante. Mas, durante anos, não se tratou o negro nessa linha. Se falava do negro automaticamente como se fosse só mão de obra compulsória. E como se o negro não tivesse a capacidade intelectual. E é importante observar que o negro não nasceu escravo, que a negra não nasceu escrava. Tem um pensador chamado Mário Maestre, que é doutor em História Social, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele propõe essa mudança de semântica. O trabalhador negro escravizado e a trabalhadora negra escravizada. Por que isso? Para desconstruir justamente esse paradigma de que o negro e a negra sempre foram escravos. Então, quando você fala dessa representação do negro na sociedade, hoje nós temos um crescimento muito grande da participação do negro no mercado de trabalho, inclusive na universidade, graças às políticas públicas sociais. Essas políticas públicas sociais que permitiram e têm permitido o negro adentrar as universidades. Para vocês terem uma ideia, entre 2008 e 2014, foram mais de 3 milhões e 500 mil negros e negras na universidade brasileira, coisa que, durante anos da República, não aconteceu. Para você ter uma ideia, durante todo o século XX, esse universo de 3 milhões e 500 homens e mulheres negros que entraram na universidade, e passaram a frequentar a universidade, é igual a mesmo percentual de negros e negras durante todo o século XX. Imagine o quanto as políticas públicas sociais são importantes. A outra pergunta que você faz, também, que é com relação a essa participação, essa representatividade, né? Essa representação na mídia. Tem alguns programas hoje
que trazem reflexões sobre o negro, mas eu faço algumas críticas, né? Por exemplo, tem um programa da Regina Casé, que é o programa Esquenta, que passa aos domingos, interessante e tal. Eu vejo até a Regina Casé fazendo um grande esforço, né, em tratar essa representatividade negra e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, nas minhas análises críticas, observando um pouco da democracia racial que foi implantada aqui no Brasil a partir do final da década de 90, 80 do século XIX, e que foi referendada como uma grande obra, um grande clássico da sociologia, que é a Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, que tem a sua primeira edição em 1933. E Freire, ele afirma a democracia racial. Temos uma falsa democracia racial. Quer dizer, na verdade, não houve democracia racial, porque se houve democracia racial, significa dizer que esses homens e mulheres, negros e negras e indígenas, todos frequentaram os mesmos espaços. E no programa da Regina Casé, eu fico me perguntando se ali também não é uma democracia, um exemplo da democracia racial, viu? Porque é como se fosse uma representação negra alienante, é como se o negro tivesse de bem com a Fiesp, de bem com tudo isso que está aí. E aí vale ressaltar que é um programa que a gente precisa fazer essa reflexão, que ela tem realmente o interesse, talvez, em trazer essa representatividade negra, em fortalecer o povo negro, mas fica ainda uma coisinha, uma ponta de alienação, sabe? E a publicidade, professor? Como o mercado publicitário tem abordado e trazido o negro para os seus produtos midiáticos? O senhor acha que ainda é pouco ou ainda é alienador? O quão representa apenas o corpo como elemento para ser consumido, o corpo utilizado como instrumento de atenuantes sexuais? O que é que o senhor tem essa compreensão do corpo negro na mídia? Dizem que a carne barata é a carne negra, né? Um texto que o pessoal traz essa reflexão, ou seja, o negro e a negra tratado como um objeto, às vezes, dos desejos patológicos, chama até de patológicos sexuais, porque ainda somos uma sociedade sexista. Somos uma sociedade misógina, porque a mulher, e especificamente a mulher negra, ela é olhada de forma extremamente equivocada. E essa publicidade, esses programas que aí, essas propagandas, vamos chamá-las assim, não mostra, por exemplo, o negro na literatura. Não mostra, por exemplo, a construção, a contribuição do negro na literatura brasileira. Não mostra a contribuição do negro na economia brasileira. Não mostra a colaboração do negro e da negra na política brasileira. E aí fica essa coisa só da negra gostosa, como dizia a mulata gostosa descasadora, que é uma fala de Gilberto Freire. Ou seja, essa negra, ela é olhada ainda, embora tenha havido muitos avanços, de uma forma sexista. E a gente precisa desconstruir isso. Precisa desconstruir no sentido de mostrar essa mulher negra, esse homem negro, como protagonistas da história do Brasil. Pela sua colaboração. Eu que agradeço a vocês. Disponibilizado. E parabéns pelo trabalho de vocês. E parabéns pelo trabalho do professor Cristiano também. E a própria Faculdade de São Salvador, que está. E parabéns porque é um trabalho que já vem acontecendo desde 2010 com o professor Renato Salles, que hoje é presidente do grupo, a professora Rúbia, que é a diretora. Enfim, esse trabalho já vem acontecendo há muito tempo, né? Eu me lembro quando a São Salvador ainda era lá nos Barris. E hoje tem a professora Michele, que está aí também na coordenação do direito, também que comprou essa briga também, comprou essa proposta. E parabéns a vocês. Uma satisfação imensa. Boa noite.